Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas ao Leadercast Business. Em parceria com a Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, ouvimos diversas vozes do agronegócio durante o Congresso Andave de 2024. Neste episódio temos o fazendeiro Roberto Rodrigues. Eu botei fazendeiro porque ele é um monte de coisas, mas fazendeiro é o que ele gosta de ser chamado, numa conversa sobre o protagonismo do agro brasileiro. Roberto foi, entre inúmeras atividades, ministro da Agricultura, um apaixonado pela capacidade do agro de criar vida. Muito bem, mais um Leadercast especial aqui dentro do stand do Leadercast, no Congresso da Andave, um dos maiores eventos do agronegócio no Brasil, com um convidado muito especial, né? Tem pessoas que a gente tem assim o privilégio de conversar, porque sabe que já entrou para a história do Brasil. Eu estou com uma dessas pessoas na minha frente aqui. Só tem 3 perguntas aqui que são fundamentais, você não pode errar, ok? O resto pode chutar à vontade, essas 3 não pode errar. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Roberto Rodrigues, 82 anos. Hoje eu sou professor emérito da FGV, embaixador da FAO para as cooperativas do mundo inteiro. Membro de vários conselhos, empresas, instituições e academia. 82. 82. Eu tô com 68. Posso lhe chamar de você ou tem que ser senhor? Por supuesto que sim. Ah, que maravilha. Tudo bem? Tá gostando do evento aqui? Maravilhoso. Então, eu fiquei com uma curiosidade boa, viu? Que eu sei que a tua história é dentro do agro. Você tá mergulhado nela desde tal. Talvez tenha nascido nele, né? Sim. Como é que é aos 82 vir para um evento com essa pujança que nós estamos vendo aqui? O cara vendendo pilotagem de drone ali, o outro com equipamentos de altíssimo, falando de genética, que é uma coisa completamente diferente do que você viveu 30, 40 anos atrás, né? O que é para você aos 81 apreciar uma coisa como essa? 82. Pois é. Quando eu presidi a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, de 85 a 91, que é muito amigo do Ney Bittencourt Araújo, que era presidente da AgroSéries, cria Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, com um objetivo muito claro, era unificar o discurso das instituições do agro. Quando era isso? Que ano era isso? 85 a 91. Ok. Pleno tempo da Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, preparatória da Constituição de 88. Foi um tempo, nós estávamos saindo da ditadura militar, então democracia era um aprendizado para todos nós, e ao mesmo tempo aquela abertura política radicalizou setores à esquerda e à direita. A abertura democrática levou à radicalização. Normal, coisas normais. Então foi muito difícil para a agricultura encontrar um caminho entre os extremos que não atraísse atenção para o bem e para o mal, nenhum dos dois lados. E o Ney Bittencourt Araújo tinha voltado a fazer um estágio em Boston e aprendeu lá com o Ray Goldberg, negócio de agribusiness, cadeia de produção. Então foi 85 para 86. O termo agronegócio ainda... Não, era agribusiness, e assim ficou agribusiness. Então, criei a Frente Ampla da Agropecuária, que tinha 71 instituições do agronegócio, com esse conceito, cadeia de produção, né? Mas era ainda para nós também, e o conceito era um pouco fluido, né? Não tinha clareza do conceito. O tempo foi passando, conseguimos fazer uma Constituição razoavelmente equilibrada com os defeitos que tinha, mas o fim da Constituição decretou também o fim da Frente Ampla, porque os interesses ficaram diluídos no processo que veio em seguida, né? E aí o Ney e eu e mais algumas pessoas criamos a ABAG, a Associação Brasileira do Agribusiness. E aí já com estudos muito bem feitos, tal coisa que demonstravam claramente a importância das cadeias funcionárias de maneira articulada. Estou fazendo um pouco de divagação na sua pergunta, para dar origem e sustentabilidade ao processo. E foi
nesse longo período, e as cooperativas tinham um papel muito relevante nessa questão de organização das cadeias, que elas são urbanas e rurais, nesse período que ficou muito caracterizado para mim a necessidade de articular adequadamente a produção. Eu sempre brincava nas minhas posições, defendendo isso, usando um time de futebol como modelo de funcionamento. E dizia, a ciência, os serviços e os bens de produção são a defesa do time. Pesquisa, fabricação, imaginar equipamentos. O atacante, o centroavante, é o agricultor, que recebe aquilo para poder fazer um trabalho, fazer o gol, que é a renda, pelas contas. E me incomodava muito o meio de campo, aquele meio de campo mais forte, né? Aquele conceito futebolístico que time sem meio de campo não ganha campeonato. Né? E eu defini as cooperativas com os meios de campo, mas elas eram parte da defesa do ataque também. Não podia misturar com o meio de campo. Foi então que o conceito Andave veio evoluindo e se transformou no meio de campo nesse processo todo. Então, quando eu vejo hoje um evento dessa natureza aqui, com essa grandeza, com essa participação intensa no setor de distribuição, eu vejo que o sonho do Ray Goldberg, que Ney Bittencourt e eu acalentamos por tanto tempo, está consolidado nesse evento. Que legal. Entendeu a tua pergunta? Não, perfeitamente. Me deu um monte de insights aqui. Essa questão da história que é muito interessante, né? Que a visão que vocês tiveram lá atrás de tratar a cadeia produtiva como um todo ali. Quando vocês pensaram nisso, na teoria desse processo, vocês foram se basear em alguém? Foram buscar um lá fora? Sim. Qual foi o modelo? Sim, Harvard, em Boston. Em Harvard tinha um professor chamado Ray Goldberg, que tinha, em 1957, ele tinha criado o tema agribusiness. Tanto que a BAG chamava só brasileiros de agribusiness, não tinha tradução para agribusiness. Sim. Mais tarde que traduziu para agronegócio de uma forma meio direta, né? Sim. E não é bem isso, né? Agribusiness não é agronegócio, necessariamente, são coisas diferentes, mas enfim. Eu diria que a agribusiness é o negócio do agro. É o contrário. Então, a verdade, essa temática surgiu nesse período da Frente Ampla. 85 a 88 foi da Frente Ampla, durou com muita intensidade. Eu era o presidente geral da Frente Ampla, né? E como presidente da OCB. Então, foi curioso porque o que o Ray Goldberg tinha definido lá em Harvard, enquanto cadeia de produção, é que os elos de cada cadeia têm que ser igualmente tratados para que a cadeia não rompesse num elo fraco. Era essencial que os elos fossem igualmente compostos para que houvesse uma harmonia no tratamento. E essa é uma dificuldade muito grande para nós, porque até o Plano Real, que aconteceu logo depois, em 94, e mesmo até a Constituição de 88, nós tínhamos uma economia fortemente dependente do governo. Então, preços, por exemplo, o mercado não era o mercado que definia preço. O preço era a SUNAB, Sim. era a Comissão de Preços, né? Então o governo definia os preços. Então cada setor, em vez de preocupar seus componentes com custos reduzidos, com eficiência, com comercialidade, não, preocupavam com fazer uma tabela e mostrar para o governo, eu preciso desse novo preço. Então a discussão era uma coisa complicadíssima. O produtor de frango deveria o preço do frango. O produtor do milho deveria o preço do milho. O produtor da ração deveria a ração. O supermercado deveria o preço do frango. Então você tinha que negociar com todo mundo. Não era mercado. O mercado não funcionava. E a ABAG, então, que nós criamos em 93, ainda no processo sequencial dessa questão toda, e exatamente esse sonho, essa intenção de criar cadeias produtivas
articuladamente homogêneas, para que não houvesse nenhum elo menos relevante do que o outro. E isso implicava, obviamente, deixar o Estado de lado. Então, em vez de você ficar pedindo esmola para o Estado, tabela para o Estado, é preciso que o setor se entendesse entre os seus diferentes elos para que o equilíbrio surgisse da negociação, mercado. Né? E aí foi que o mercado realmente começou a funcionar na agricultura com menor dependência do governo. Né? Portanto, essa história, ela não é contada essa história. Não. Tem trechos, como eu estou falando com você aqui agora, contando um pedaço dela, mas tem muito mais detalhe do que isso que estou falando, né? Plano Collor, por exemplo, né? Você já era adulto no Plano Collor. Já estava. Faltou carne, né? Então o governo importou carne. Sim. Um absurdo. Veio carne de Chernobyl, lembra aquele negócio? Lembro. Carne envenenada. Então, cada vez mais ficou em evidência com essa abertura da Constituição de 88 e da questão das cadeias produtivas, que o Estado era menos eficiente, menos competente e que era essencial que houvesse o conceito de mercado com as cadeias produtivas funcionando de maneira articulada. Sim. Toda vez que alguém se aventura a lançar um conceito novo, algo disruptivo, algo inovador, você tem uma tremenda resistência do status quo, né? A pessoa não quer que você faça. E eu sempre vi que tinha um trabalho, uma energia muito grande gastada no papel de catequizar as pessoas e que aquilo era importante, né? Como é que foi para vocês isso? Vocês encontraram uma resistência na hora que trouxeram essa ideia? É uma pergunta interessante que você faz, porque você tem dois níveis. Certo? Tem o nível da instituição, da empresa, e o nível do produtor, rural ou produtor de qualquer elo produtiva. A instituição, normalmente, tinha uma liderança que buscava olhar para frente e tal coisa. Não era tão difícil convencer a instituição, mas a base não era tão fácil assim, era mais complicado definir a base. Porque o hábito de defender o seu interesse junto ao governo era arraigado, era cultural. Era cultural. Então isso é uma consequência curiosa. Quando uma instituição elegia um líder que não tinha acesso ao governo, a instituição fenecia e acabava criando uma outra instituição parecida com outro líder ligado ao governo. Mudava de governo, o cara não se via mais. Então havia muita essa coisa institucional de ligação com o governo, o Estado também, né? Então era uma coisa complicada de administrar, porque o líder ele tem dois papéis. Um é representar quem o elegeu e outra é convencer quem o elegeu da modernização dos processos, da evolução dos processos, o que não é trivial, né? Ele tem que fazer um papel duplo que nem sempre é democraticamente realizável, né? Sim. Então foi um período muito difícil, mas muito bom, muito positivo, e eu acredito que avançamos ao longo do tempo com menos dificuldade do que se imaginava naquele então. Porque o governo, por sua vez, engraçado, né? As duas pontas da mesma corda, né? O governo, pós-Constituição de 38, presidente da comissão mais liberal e tal, defendiam a tese de que o setor privado é que tinha que crescer. O governo, a liderança, mas o burocrata de plantão não queria perder o poder dele, Claro. que era atender a seu cartório. Então, era um discurso da liderança diferente da prática da base. Então, foi um processo. Da mesma forma, a liderança da instituição do agronegócio, a liderança era mais apensa, mais afeita à evolução, e a base nem sempre era. Então, o cara não podia perder a liderança. Se ele contrariasse a base, perdia a liderança. Então, era um processo demorado, longo, mas muito bonito. Eu acho que ele forjou lideranças importantes no Brasil modernas, que deram uma nova composição à representatividade. Você falou uma coisa interessante de 30 anos atrás aí, que era
Cara, menos governo, mais a gente agitando aqui. Me lembrou sabe aquela passagem do Diógenes, o filósofo que morava dentro de um barril, todo com um mendigo, o cachorro lambendo a cara dele, e um dia chega para ele o Alexandre o Grande, vai encontrar, admirando, e fala: me peça o que você quiser, o que eu posso fazer por você? E ele diz assim: sai da frente que está me tapando o sol. Que é mais ou menos isso. O governo não me enche o saco, cara, me deixa trabalhar, me deixa livre. Esse conceito de 30 anos atrás continua válido até hoje. Então, quando a gente vê as discussões, é o agro dizendo o seguinte: cara, sai da frente, cara, me deixa fazer. E toda vez que nós tivemos demonstrações em que o pessoal do agro se uniu, eles fizeram, de estradas a legislações, né? A Frente Ampla foi um modelo típico disso aí. Sim. Ou uma força política, sim, que era muito bom. Sim. Você esteve sentado lá na cadeira ali em cima, com a canetinha na mão, como ministro, né? E com força para fazer muita coisa acontecer. Quando o senhor olha para trás na sua história, quando estava lá com a caneta na mão, qual era o obstáculo, cara? Onde pegou para gente não conseguir a expansão na velocidade, na dimensão, na amplitude que você queria lá atrás? Onde é que a coisa pega? Esse não é um assunto que eu gosto de tratar, né? Porque tem um componente político nesse processo, ideológico, né? Mas alguma coisa eu posso abrir aqui com você. Era o governo do PT, né? Que tinha uma visão, uma expectativa mais socialista do que os governos anteriores, e o partido tinha essa visão bastante forte nesse sentido. Mas tinha a Frente Parlamentar da Agropecuária, que não tinha essa visão. E eu, como homem de cooperativa, do setor privado, tinha uma ligação pretérita com parlamentares, com o parlamento. E o meu trabalho da Constituinte, na OCB, lá atrás, me aproximou muito dos parlamentares, do sistema legislativo, como um fator central de avanço para um país, né? Da democracia de um país. Então, eu vivi um período extremamente kafkiano, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária me apoiava e era contra o governo ao qual eu pertencia. Sim. Então, era uma situação de difícil composição. E por essa razão, muitas coisas que eu queria fazer e que a Frente Parlamentar ajudava, o outro lado não deixava fazer. Uhum. Embora fosse lógico e lúcido para o bem do Brasil. Uhum. Então, foi muito difícil administrar tudo isso aí, né? Eu acho que a experiência da Frente Ampla, 20 anos antes, me ajudou muito. Uhum. Tanto que eu consegui fazer coisas inesperadas. E aí contei muito com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Foi fundamental para mim. Consegui fazer a lei da biossegurança. Transgenia. Era proibido por lei plantar transgênico. Consegui fazer a lei da biossegurança. Que estava... O PT era contra o seu programa de governo. Era programático contra o dinheiro. Consegui fazer. Que o presidente aceitou. E a Frente Parlamentar... Consegui fazer o seguro rural no primeiro ano. Não era uma coisa capitalista. Né? Consegui fazer. Que o biodiesel, com base na visão que eu tinha de Proalto, que eu participei também da sua formação lá atrás. Queria o título do agronegócio, LCA, TLCA, que hoje representa mais de 60% do financiamento. É uma coisa capitalista. Né? Uhum. Consegui fazer coisas, então, mas graças à Frente Parlamentar da Agropecuária, que me ajudou muito, e tive apoio de diretor do governo, o próprio presidente, ele concedeu. Sim. Hoje eu não acho que essas coisas aconteceriam. Hoje está mais polarizada a situação. A gente começou a nossa conversa assim, né? Uma polarização, quando terminou o governo militar, um lado para outro. E tem um componente político aí. Você falando agora me lembrou do Paulo Guedes, né? Eu queria até trazê-lo aqui para perguntar isso para ele, né? Porque ele ficou muito nítido para mim, e quando ele assumiu, ele juntou uma equipe de primeiríssima linha, os caras fizeram um projeto fantástico e entraram com aquilo na mão, achando que a qualidade técnica da proposta deles bastaria para ser aprovada.
e trombaram com um universo que não era um universo técnico, né? E ele foi devagarinho aprendendo que ele ia ter que... Cara, eu vou ter que, não basta ter um bom negócio, eu tenho que ter a capacidade de provar para as pessoas... Convencê-las, né? Dificílimo. Num ambiente de ideologias malucas e de essa luta toda, onde eu não aceito uma ideia sua, mesmo que ela seja boa para todo mundo, porque você não é do meu partido ou você pensa diferente de mim. O que é uma situação... não há grandeza nela, né? Só tem a vista pelo poder, né? Não. Você assistiu isso a vida toda? Não entendi. Assistiu isso a vida toda? Você trombou com esse problema a vida toda? Bom, Deixa eu só melhorar aqui, porque olhando hoje a gente tem a impressão, cara, nunca foi tão polarizado, nunca esteve tão difícil, nunca teve tanta gente puxando o tapete. Foi assim? Ou houve um momento em que isso era mais... Estava na universidade em 64. Foi em 65 na Exam que verificava. Então eu assisti intensamente aquela movimentação ideológica pré-revolução de 64. Sim. Que era polarização brutal, terrorismo, assassinato, sequestro. Então, Sim. isso foi há 60 anos atrás. Sim. Havia esse processo. Só para lembrar uma coisa, tem muita gente nova assistindo a nós dois que não lembra do que aconteceu, mas criou-se uma lei proibindo vender bebida alcoólica no dia da eleição para evitar que as pessoas se matassem, né? Quer dizer, e eu acho que houve um nível de polarização até pior do que tem hoje em dia, né? Não sei se era pior ou melhor, mas primeiro nós éramos uma população muito menor. Menor. E sem rede social. Segundo, a comunicação era muito mais lenta, o processo era muito mais demorado. Na rede social, a própria mídia era mais lenta. Sim. Então, eram condições diferentes. Mas eu acho que a polarização, de certa maneira, acompanha a humanidade, né? Se você olhar para os Estados Unidos, a maior democracia do planeta, tem dois partidos que alternam no poder a vida inteira. Né? Mas não é radicalismo. Eu sei que não é radicalismo, lá não há radicalismo, mas tem mudanças de comportamento, de visão sobre processos econômicos, sociais, etc. Então, não há uma polarização radical nos Estados Unidos. Está piorando agora, né? Está piorando agora. Eu já não te vejo mais como meu adversário, agora você é meu inimigo. E eu quero exterminá-lo. Esse é um problema, né? Eu acho também, Luciano, que tem o mundo contemporâneo. Eu falei na minha palestra isso aqui. Eu acho que tem alguns fatores poluentes do entendimento. Um deles é a falência do multilateralismo. Do multilateralismo. Sim. Esse negócio da Venezuela agora. Né? O que a OEA fez? Não fez nada. O que a ONU fez? Não fez nada. Por isso quer dizer, há uma clara erosão da democracia no mundo todo. O que a ONU fez em relação à invasão da Ucrânia? O que a ONU fez em relação ao tema do Hamas, de Israel, o Irã entrando na parada? Ué, a ONU não bota o iraniano para presidir a Comissão de Direitos Humanos, cara. E que faz a OMC, Organização Mundial do Comércio? O que faz a FAO? Quem é o secretário executivo da ONU? Ninguém nem sabe mais. Ou seja, as organizações multilaterais perderam o protagonismo. E o mundo perdeu líderes. E tem líderes. Você é muito mais jovem do que eu, 20 anos. Mas eu sou do tempo que você podia escolher entre o Kennedy e o Brezhnev, entre o De Gaulle e o Mao Tse-tung, entre o Hitler e o Chamberlain. Sim. Né? Então, deixa eu botar um pouquinho mais de molho aqui. Pensando na tua geração, né? Vem de uma época, e eu estava no mercado, eu era do mercado automotivo, anos 80 eu estava no mercado automotivo, numa época em que se você dissesse o nome de um segmento da economia, imediatamente vinha um indivíduo na tua cabeça. Você falava assim, companhias aéreas, Rolim, bancos, Brandão do Bradesco, indústria, da Votorantim, Antônio Emílio de Moraes, comunicação, Roberto Marinho. Então, toda vez que você citava um segmento, tinha um ser humano, tinha um líder que você enxergava
E esse era o cara que dizia o seguinte, ó, o problema chega até em mim. Quando bater aqui, eu resolvo. Para o bem ou para o mal, eu resolvo, né? Fale o segmento hoje que você tem automaticamente um nome aparecendo. É um comitê hoje em dia. E tem mais do que... Então, essa coisa da erosão da democracia se prende a vários fatos. Eu acho que o enfraquecimento das instituições, você traz, é um fato central disso aí. Ninguém dá regra, não tem rumo. O planeta está a matroca. Cada um faz o que quiser. Dentro do seu país, dentro do seu continente. E ninguém toma providência e não pode tomar, porque não tem como implementar essa providência. Sim. Se a FAO não vai produzir arroz, todo mundo vai, não quero produzir feijão. Quem vai? Qual é o problema? Ninguém vai resolver. Então, essa falta de liderança institucional muito lateral. E a falta de líderes nacionais, jogou a democracia a um nível de risco. De modo que falta um projeto para a humanidade. Você pode falar, não, você é comunista, eu sou capitalista. Tudo bem, você tinha o teu líder aqui, o outro lado tinha rumo, tinha direção, e tinha uma doutrina que alguém comandava, implementava e conduzia. Zelava por ela, tinha um zelador, um síndico. Hoje, você falou, as redes sociais inibem isso. Sim. Não tem mais o mesmo poder de penetração de uma liderança. Eu até digo que hoje a liderança tem que ser compartilhada, cooperativa, né? Bom, eu chamo de pulverizada. ou isso. Você pega a responsabilidade e pulveriza, cada um tem um pouquinho. O cara que fala, deixa que eu resolvo, não tem voz ativa ali no meio. Não, ele não tem poder. Então, eu acho isso muito ruim. Para o entendimento da matéria. Mas acho que isso cria uma oportunidade gigantesca para países que têm chance. Né? Sim. Alguns países têm chance. A Índia tem lá a questão da internet, domina. Não? E nós temos agricultura. Né? Então, eu tenho colocado com muita frequência, olhando. Eu conheço 82 países do mundo todo. Andei, continuo andando, mas já não tanto como antigamente. Mas eu conheço a agricultura bem no mundo inteiro. E eu digo que o mundo contemporâneo ele é assombrado por 4 fantasmas universais, que eu estou chamando, por efeito didático, de os 4 modernos cavaleiros do Apocalipse. Segurança alimentar, segurança energética, desigualdade social e mudanças climáticas. São 4 temas, ninguém está isento dos problemas desses 4 temas aí. E são 4 fantasmas que estão matando a democracia e matando o pai da universal, dando asas à guerra, invasão, fica por isso mesmo, invade, ninguém fala nada, fica por isso mesmo, acabou. Então, eu acho que há uma demanda universal hoje, matar esses 4 cavaleiros do Apocalipse, a resgatar a paz, a resgatar a democracia, resgatar um projeto de mundo. Pode ser que eu esteja com a boca torta pelo uso do cachimbo, mas eu acho que o assassino dos 4 é o agro. É o agro. O agro. Que agro? O agro tropical, planeta. América Latina, toda a África subsaariana e uma parte da Ásia também. Porque nessa grande faixa tropical do planeta tem terra para crescer horizontalmente em produção e a verdade é muito baixa, a média de produção é muito baixa. Então você pode melhorar, com tecnologia, melhorar muito esse processo. Então eu acho que é aqui que vem a explosão de alimentos, de energia, agroenergia, com cuidado com o meio ambiente e gerando emprego e riqueza para acabar com a desigualdade social. Então eu acho isso uma clareza meridiana. Acho que é tão óbvio que me assumo que eu esteja falando sozinho. Será que eu sou louco, marciano? Só que nessa cavalgada dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o Brasil pode ser o maior protagonista por várias razões. Primeiro, que nós desenvolvemos uma terapia tropical sustentável, extraordinária,
pode ser replicado em toda essa faixa territorial. Podemos replicar o que nós desenvolvemos aqui. Nós desenvolvemos uma agroindústria moderníssima, pode ser replicada. Nós criamos leis, processos, pode ser replicada. Então o Brasil pode ser o campeão do assassinato dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Desde que tenha clareza de estratégia. Eu não quero ser o Arábia Saudita no biocombustível. Eu quero ensinar o mundo inteiro a fazer isso. Né? E criar um mercado para isso aí. Para todo mundo participar desse processo. E criar riqueza e renda no mundo inteiro. Mas isso implica numa estratégia. Tem uma estratégia. Eu acho isso tão claro. Tão claro. O que falta para nós? Estrutura e logística. Pô, há 30 anos falando isso e não quer falar. Estrutura e logística, o dinheiro compra. Quem tem dinheiro faz. E faz. Quem tem dinheiro faz. A China está fazendo a nova rota da SEGA. Acordo comercial. Eu entrevistei o Osiris Silva, um daqueles nomes, e ele me contou uma história dele nos anos 90. Ele recebe um chamado, acho que foi do Peter Drucker, que ligou para ele. Osiris, eu não te conheço, mas eu admiro o trabalho que você está fazendo. Ele estava com aquela coisa da Embraer na época, né? E convidou ele a fazer parte de um grupo de estrategistas do mundo ocidental que foram convidados pela China para ir até lá e ajudar a China a montar um projeto de futuro da China, né? Como era o nome do líder chinês? Eu me esqueci. O que falou que, olha, não me importa a cor que o gato tem desde que ele caça ratos. E ele falou, eu estava presente quando ele falou isso, né? E ele disse que eles chegaram lá e sentaram e os chineses delinearam para eles um projeto. O chinês pensa de 500 em 500 anos, aí não é como nós. Né? E os chineses falaram, dentro de 30, 50 anos, nós queremos dominar o mundo do ponto de vista econômico. E a gente precisa de um plano para isso, né? E aí, quando ele me contou isso, eu fiquei imaginando. Falei, cara, no Brasil, o plano, quando tem, dura 4 anos. Trocou o presidente, desmonta tudo, começa tudo outra vez, né? Será que o ingrediente que falta nessa tua receita, que eu concordo com ela, pô, que é o mínimo, quem vai ter água no mundo? Somos nós que temos água, né? Não falta a liderança, não faltam as lideranças capazes de conduzir esse processo. Essa foi a primeira coisa que eu falei. Falta liderança no mundo. Não é a maior democracia do planeta. Olha. É verdade. Falta liderança. E não falta gente para estar lá. Mas falta liderança. E acho, no nosso caso, comparado com os países asiáticos, por exemplo, falta educação. Educação. Nós matamos a educação no Brasil. Não tem educação básica. Matamos. Então, meu caro, mas... Um país, só para falar esse raciocínio. Sim. Um país não se faz sem ciência. Ciência não se faz sem cientista. Sim. Cientista se faz sem educação. Sim, cientista não faz sem um professor. Esse diagnóstico tem 50 anos no mínimo. Quer dizer, mas vai piorando, só piora. Então, é um processo de pioria contínua, né? Embora seja muito mais exuberante. Eu não consigo imaginar hoje a escola que eu estudei quando eu era garoto, né? Com a tecnologia que tem disponível hoje. Quer dizer, nós, em termos de tecnologia, de conhecimento, o que nós temos na mão é coisa que nunca a história da humanidade teve. No entanto, a garotada sai da escola pior preparada do que nós saímos lá atrás com os giz no quadro negro, né? Algo se perdeu no meio do caminho. E esse algo que se perdeu, me parece que foi o abandono total de coisas que são consideradas românticas, né? Eu vou dar dinheiro para formar um engenheiro, mas eu não quero saber de filosofia, de aprender o idioma. Tira tudo isso, foca na matemática e na engenharia. E a gente acabou perdendo sensibilidade para entender que o problema é muito maior do que simplesmente a conta matemática. Ele deu um processo dominó, a matemática também sumiu. Acabou ficando desimportante para o país. O problema da educação tem a ver com a falta de liderança. Sim. O processo vai avançando.
Você não acha que o agro devia estar preocupado com o seu processo de formação de liderança? Está preocupado. Ele está. Está preocupado. Tanto que hoje tem o S do agro, que é o Senar, Sim. está evoluindo. As cooperativas, o Sescop, que é o S delas também estão formando gente de maneira massiva, né? Para ganhar o tempo perdido. Sim. Durante 20 anos de abandono desse processo todo aí. Então, há um esforço. Você falou uma palavra aí, falta gente para ensinar. Uhum. Professor. Falta gente para ensinar. Uhum. Gente que queira ensinar, tenha prazer em ensinar. Então, meu caro, eu fui fazer uma apresentação outro dia. Eu fui encerrar um seminário da Embraer. A Embraer, acho que são 3 silos da Embraer, cada um voltado. Eu fui num deles lá, que vende avião pequeno para o público que quer comprar avião, né? E eu conversando com eles estavam dizendo que eles estavam muito preocupados, porque as decisões que eles estavam tomando e as vendas que eles estavam fazendo naquele momento seriam a realidade da empresa daqui a 5 anos, que é o tempo que leva para o projeto entregar. Então ele falou, o que aconteceu hoje, nós vamos colher daqui a 5 anos. Se eu vender pouco hoje, daqui a 5 anos eu não tenho dinheiro, né? A educação é igual. Porque se você começar a arrumar hoje, talvez dentro de 10, 15, 20 anos, você comece a ver resultado. Ou seja, nós estamos ultra atrasados. E quando eu olho aqui fora e vejo a exuberância nessa feira aqui, cara, quanta coisa, né? Mas será que nós vamos ter capacidade de não ser atropelado por um vagão coreano, um vagão chinês, né? Ter andado muito pelo Brasil inteiro, é agro, né? Vejo agro. Sim. Agronegócio, muita instituição, né? E a queixa central é falta de gente. Falta de gente preparada, capacitada. Então, há um esforço muito grande. Então, a cooperativa faz um esforço. Eu consegui botar a Constituição Brasileira na OCB a autogestão. Até 88, você criar uma cooperativa, tinha de ter licença do governo, chama AF, Autorização de Funcionamento. Sim. A Constituição de 88, eu eliminei isso aí. Então, criou autogestão. Então, o cara tem que saber gerenciar uma cooperativa. Não tinha gente. Estamos formando gente até hoje. Mudou, obviamente que mudou, já faz aí 20 anos, 50 andando, então tem avançado. Mas falta gente em todos os níveis. Uhum. Vamos partir para o finalmente aqui. Me dê a sua posição com relação à tua esperança, futuro. O que você está vendo? O que depois de passar por um evento como esse, de conversar com as pessoas, ver como é que está andando, qual é a tua visão? Eu sou produtor rural, sou agricultor. Engenheiro agrônomo é agricultor. Um homem que coloca uma semente no chão, acredita, vai ter no solo umidade e calor suficiente para provocar o milagre da germinação. Que a parte aérea vai atravessar a terra, vai crescer, a parte radicular vai alimentar aquela parte aérea, nem uma chuva de pedra, nem uma seca, nem uma geada, nem um gafanhoto vai derrubar aquele negócio, vai crescer, vai colher, vai pagar o banco, pagar o governo, vai para lá de novo no ano que vem. É um ato de fé. Eu acho que a agricultura é um ato de fé. Prazeroso. Sim. Porque quando uma semente germina... É vida, é vida. É vida. Eu me emociono todos os anos. Uhum. Com a semente germinando. Aquilo é um milagre. Sim. O milagre da eternidade. Então, é uma fé gloriosa e agradável, gostosa. Né? Então, eu transmito essa fé para o meu país, para o meu povo, para a minha categoria. Né? Acho que essa visão dos 4 cavaleiros é de uma obviedade tão cristalina que mais cedo ou mais tarde vai acabar. Eu estou falando todo dia sobre isso. Entrevista, artigo que eu escrevo, palestra, eu vou falar a mesma coisa. Até a minha mulher fala, não aguento, mas fica repetindo a mesma coisa. Eu falei, olha, os padres fazem o mesmo sermão há 2000 anos. O inferno da gente é pecador. Tá certo? Então, a repetição é a condição que eu tenho, se eu confio nisso, de convencer as pessoas. Né? Eu acho. Mas vai multiplicando. Já tem gente falando, já tem até gente desenhando os quadros do Paris.
escrevendo um artigo. Então, eu acho que com o tempo essa coisa vai evoluir. O que nos falta é uma postura de governo não ideológica, né? Postura de governo nacionalista. Sim. Ideologia. O que eu preciso do meu país? Tem que crescer. Tem que crescer, então tem que exportar. No que eu sou bom? Soja. Vamos fazer soja, porra. Certo? Ou açúcar, ou boi. Vamos fazer uma estratégia para isso. Definitiva. E com o projeto, eu quero ser campeão da segurança alimentar. Eu quero ser campeão da segurança energética. Eu quero gerar emprego para os pobres do meu país. Eu quero cuidar do meio ambiente. Eu quero ser campeão da paz. Vou demorar 20 anos para fazer isso aí. Vou fazer um projeto para isso. Eu tocar para frente. Tem que ter a visão do Estado. Não é do governo. É isso aí. É do Estado. Então eu confio que essas coisas vão amadurecendo paulatinamente. Você vai substituindo o jogador ruim, entra um jogador melhor um pouquinho, troca o técnico, vai indo, o time vai melhorando. E uma hora chega lá. Uma hora chega lá. Esse papo aqui pode durar 6 horas, tá? Mas a gente tem para terminar, então eu vou terminar dando seu cachê pela entrevista. Vou dar de presente aqui esse é o meu 10º livro. Opa! Verdades e Mentiras, para você tomar cuidado com a mídia que faz a sua cabeça, né? E agradecer de montão, viu? Muito obrigado por dedicar aqui 40 minutos do seu tempo de vida, porque tempo é vida, né? Eu sei que esse tema aqui lhe apaixona e que toda vez que você é convidado a falar sobre o agro é paixão, né? Os meus filhos andam muito irritados comigo, né? Tem problema de coluna, tem um problema. A idade traz uma de duas alternativas. Ou algum encanamento que entope, ou alguma dobradiça que enferruja. Ou as duas coisas. Eu estou com várias dobradiças bem enferrujadas, muita dor e tal. Para, pai. Para. Quem não anda, desanda. É isso aí. Número 1. Número 2. Pedras rolantes não formam um musgo. O que é a vida? Sim? Para ser vivida. Sim. Não é para ser abandonado. Sim. Então, enquanto me chamarem, irei. Com toda certeza, as chamadas vão diminuir com o tempo. Claro, óbvio. claro. Vindo uma geração muito melhor, vai preparar. Agora não me chamaram mais, eu não vou mais. Mas tem um plano já, tem um plano da vetustice. Quando ninguém me chamar mais, eu já tenho um projeto já marcado. Como é o nome? Eu já tenho um projeto de vida. Eu vou voltar para fazer. Hoje não tem mais, dei tudo meus filhos. Não tem mais nada, dei tudo meus filhos. Mas tem uma casa lá e tal. Eu sou contratado pelos meus filhos para ser consultor deles, que é o mecanismo que eu encontrei para garantir a minha casa lá, onde vivi 80 anos. Não vou. A raiz tão lá. Quando eu não tiver mais nada para fazer, nem força física ou mental, nem nada, eu quero plantar 3 árvores todos os dias. Então, quer ter o viveiro de mudas, um funcionário com um carrinho, uma caminhonetinha. Todos os dias eu vou plantar 3 árvores até o último dia. E nas sombras dessa árvore você será eterno, meu. Será eterno. Eu já plantei 400 mil árvores assim na minha fazenda. 400 mil. Ninguém falava em reflorestamento. Eu tenho bosques de 50 anos que eu plantei por vontade própria. Então eu vou continuar fazendo até pagar a luz. Você é um criador de vidas, viu, cara? Muito obrigado. Eu sou grato à vida, isso sim. Obrigado, Luciano.